Tá certo? Eu queria orar pela vida do pastor David e também para o Daniel, que vai estar nos ajudando com a tradução. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço pela vida do pastor David, pela vida do Daniel, Senhor, que estarão com a responsabilidade de trazer a tua palavra nessa noite. Te peço que eles sejam instrumentos nas tuas mãos para instruir a tua igreja, para trazer, Senhor Deus, a tua palavra aos nossos corações. Te agradeço, Senhor, pelo David que está aqui pela primeira vez no Brasil, se dispôs, Senhor Deus, a estar nos servindo nessa noite, que o Senhor possa usá-lo tremendamente. Da mesma forma, eu te peço pelo Daniel, que ele possa ter, Senhor Deus, tranquilidade para desempenhar esse papel tão importante, que é a tradução, Senhor Deus, para que nós possamos compreender tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração do pastor David. Que o Senhor possa usar esses dois meus irmãos, Senhor Deus, nesse momento, para que a tua igreja seja edificada. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amen. Okay. Thank you, Pastor Cristiano. Obrigado, Cristiano. It's a pleasure to be here and serving with you and seeing what God is doing through you and your ministry. É um prazer estar aqui junto com vocês, escutando e vendo, servindo junto com vocês, escutando, vendo o que Deus está fazendo através de vocês. Pastor Cristiano is a good leader. Pastor Cristiano é um ótimo líder. I served with Jay Bauman. Some of you may remember that name. Eu servi com Jay Bauman e talvez alguns de vocês se lembrem desse nome. He was a founding pastor here at this church. Ele foi o pastor que fundou essa igreja. And he and I served on an Acts 29 board, and I heard about your church for years. Ele serviu na Atos 29 com a sua igreja por anos. We've also heard about the churches in Brazil and how great gospel growth is happening. A gente tem escutado sobre as igrejas do Brasil e quão grande tem sido o avanço do evangelho aqui. And now finally I get to be here with you and worship with you this evening. E eu finalmente tenho o privilégio de poder estar aqui adorando a Deus com vocês essa noite. Obrigado. Obrigado. Thank you. This is our first time in Brazil. É a nossa primeira vez no Brasil. And I've always wanted to come here. E eu sempre quis vir aqui. Brazil is famous for many things. Sorry. Brazil is famous for many things. O Brasil é famoso por muitas coisas. My wife and I grew up playing football. Minha esposa e eu crescemos jogando futebol. And Pelé was one of our heroes. E Pelé era um dos nossos heróis. Our kids are also avid surfers. Nossos filhos são ávidos surfistas. And they have met some of your famous surfers. E eles conheceram alguns dos seus famosos surfistas. Gabriel Medina, Felipe Toledo, Italo Ferreira. Isso aí. Entenderam? Vocês entenderam? Known as the Brazilian Storm. Toda a Brazilian Storm, os filhos dele conheceram. So it's just cool to be here. É muito legal estar aqui. We have been very impressed with our short time here in Brazil. A gente tem ficado muito impressionado com esse curto período que a gente tem estado aqui no Brasil. The first thing is our brothers and sisters here. So nice to have family from all around the world. A primeira coisa são os nossos irmãos que a gente tem por aqui. É muito bom ter uma família ao redor do mundo. Second, the people of Brazil have been so kind and polite to us. Em segundo lugar, as pessoas no Brasil têm sido muito bondosas e educadas conosco. We are thankful for that. A gente é muito grato por isso. Third, Terceiro, from just what we have seen in Rio, God has created a very beautiful country. Pelo que a gente tem visto no Rio de Janeiro, Deus criou de fato um país muito bonito. But the fourth thing is the Brazilian barbecue. Mas a quarta coisa é o churrasco brasileiro. We have always heard of that in the United A States. gente sempre ouviu sobre isso lá nos Estados Unidos. In fact, we have those restaurants in the United States. A gente de fato tem esses restaurantes nos Estados Unidos. There's lots of Brazilians who live in San Diego, where we're from. Tem muitos brasileiros que vivem em San Diego, que é de onde eles vêm. But for some reason, we have never gone to those restaurants. Mas por alguma razão a gente nunca foi para esses restaurantes lá. Perhaps because they're so expensive. Talvez porque eles sejam muito caros lá. But now we have been to it twice this time in Brazil. Nesse período aqui que a gente está no Brasil, a gente já foi 2 vezes. And it was an unbelievable experience. Foi uma experiência maravilhosa. The food just kept coming and coming and coming.
A comida vinha sem parar. I was almost embarrassed. Eu tava quase com vergonha. I told my wife I'm slipping into a food coma. Eu disse para minha esposa que eu estava entrando em coma de tanta comida que eu tava comendo. It's too much. É muita comida. I'll never need to eat again. Eu talvez nunca precise comer de novo. It's funny, I've never stayed in a hotel that provides a bathroom scale. É engraçado porque eu nunca tinha ficado num hotel que tinha uma balança dentro do hotel. But they do that here. Mas eles fazem isso aqui. And now I understand why. Agora eu entendo por quê. I will be bringing back some of Brazil with me. Eu vou trazer de volta algo do Brasil comigo. Too much, in fact, it's on my waist. Muito do que eu vou trazer de volta está na minha cintura. So thank you for your hospitality. Obrigado pela sua hospitalidade. I want to begin our evening together with a question. Eu quero começar hoje com uma questão. I want you to think very carefully. Que você pense com muito cuidado. What is it that is most important to you? O que é mais importante para você? What is it that drives you? O que te dirige? O que te motiva? What is it that you are pursuing? O que você está buscando? What is it that keeps you awake at night? O que te mantém acordado à noite? Or put another way, what is it that you are living for? Ou dito de outra forma, pelo que você está vivendo? Are you driven or motivated by comfort? Você é dirigido ou motivado por conforto? Your career? Sua carreira? Your leisure? Seu... leisure? Alguém? Lazer? Your reputation? Sua reputação? What people think of you? O que as pessoas pensam sobre você? Are you driven by your parents? Você é dirigido pelos seus pais? Or your children? Ou seus filhos? Or your children's sports or education or success? Ou os esportes que os seus filhos praticam, ou o sucesso deles, o sucesso do ensino deles? Or your marriage? Ou seu casamento? Or maybe even your singleness with the options that come with being single? Ou até mesmo a sua solteirice, mesmo com as opções, como uma das opções para se manter solteiro? Or maybe you're driven by food. Yes, Brazilian barbecue. Ou talvez você é movido pela comida, churrasco principalmente. How about this one? Are you driven by your responsibilities and your commitments? E sobre isso, você é dirigido pelas suas responsabilidades e seus compromissos? That drives me many times. Isso me dirige muitas vezes. Ideally, we would be driven by our love for Jesus. Idealmente, a gente seria movido pelo nosso amor por Jesus. But I'm guessing that most of us, it's hard to narrow down what motivates us, what drives us. I'm guessing for many of us, it's difficult to narrow down what really drives us or what really motivates us. Difficult to make it one thing. Às vezes é muito difícil para a gente identificar o que de fato motiva a gente, o que de fato dirige a gente. It might shift between 2 or 3 things. Pode trocar entre 2 ou 3 coisas. Or it's a continuous mix of what drives us. Ou continuamente pode estar sendo confundido o que dirige a gente. But deep inside, there's probably 1 or 2 primary motivators for you. Mas lá no fundo tem 1 ou 2 motivadores, coisas que te motivam. This evening we are going to look at Mark chapter 10. Essa noite a gente vai olhar em Marcos capítulo 10, verse 23 to 31. versos 23 a 31. Please turn there in your Bibles so you can follow along. Abram suas Bíblias para a gente ler junto. Should I read the passage and then you translate, or should you just read? I can just read here. Okay. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus,
porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Great. It's going to save us time if we read it only in Portuguese. Vai salvar algum tempo se a gente só ler em português. And if you only speak English, just read your English version. Se você lê inglês, se você só fala inglês, lê a sua versão em inglês. Okay, as always, the context is key for helping us to understand what Jesus is saying here. Como sempre, o contexto é a chave para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. In the section before this, in your study of the Gospel according to Mark, in the section before this, in your study of the Gospel according to Mark, Na sessão anterior a isso, no seu estudo do Evangelho de acordo com Marcos, you looked at a man who is commonly referred to as the rich young ruler. vocês se referiram a um homem que era chamado aqui de um jovem rico. He comes to Jesus asking what he can do to inherit eternal life. Porque Jesus perguntou o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Now, we know the gospel is clear. There's nothing that we can do to earn salvation. O Evangelho é muito claro. Não há nada que a gente possa fazer para herdar a salvação, para merecer a salvação. Salvation is received by the free gift of God, by faith in Jesus. A salvação é recebida pela fé em Jesus. É um presente gratuito de Deus. Jesus did the work for us by atoning for our sins on the cross. Jesus fez um trabalho por nós, recebendo nele mesmo todo o pecado na cruz. We put our faith in his work, not our work. A gente coloca a fé no trabalho dele, não no nosso. The world's religion say do, work hard, try to be a good person. As religiões do mundo dizem faça, dê duro, tente ser uma boa pessoa. If you do that, perhaps God will accept you. Se você fizer isso, talvez Deus te aceite. Or you will reach nirvana or a better reincarnation. Ou você vai atingir o nirvana ou uma reencarnação melhor. In sharp contrast, Christianity doesn't say do. Em contraste a isso, o cristianismo não diz faça. Christianity says done. O cristianismo diz está feito. Done by the finished work of Jesus on the cross. Está feito pelo trabalho completo de Jesus na cruz. Simply receive salvation by faith in what Jesus has done. A gente recebe a salvação pelo que Jesus fez na cruz. But the rich young ruler, he is a doer. Mas o jovem rico, ele é um fazedor. He claims to have obeyed the law. Ele clama que obedecia a lei. He has wealth and has social status. Ele tinha riqueza e tinha status social. He is driven by both duty and his great possessions. Ele é motivado pelas posses que ele tinha. Duty and possessions have become the gods or idols of his life. Tudo aquilo que ele fazia e as posses dele se tornaram um Deus da vida dele. They are his salvation and he just can't let go of them. Ele havia ganhado a salvação dele e não tinha como deixar aquilo embora. And because of that, Jesus says he is going to miss out on eternal life. E por causa disso, Jesus diz que ele vai perder a vida eterna. The point of the account is that this man loves his idols. O ponto principal é que esse homem amava os ídolos dele. And he would rather serve them and hold on to them E ele preferia se agarrar a eles, amar eles, than to love and serve God himself. do que servia a Deus. What is an idol? O que é um ídolo? Anyone or anything that takes priority over God in your life. Qualquer ou qualquer coisa que tenha ganho a sua prioridade em detrimento de Deus. It can be a good thing, and many of our idols are good things. Pode ser uma boa coisa. Os ídolos, às vezes, vêm travestidos de boas coisas. But it can also be a bad thing. Mas também pode ser uma coisa ruim. When something or someone becomes an ultimate in your life,
Quando algo ou alguém se torna o principal objetivo, a coisa última da sua vida, that's when it becomes an idol. é aí que se torna um ídolo. These are the things that are motivating this man's life. Essas são as coisas que estão motivando a vida desse homem. This is what he's living for. It's not Jesus. É por isso que ele está vivendo, não por Jesus. Some choices in life are binary. Algumas coisas na vida são Binary, like ones and zeros. Okay, Either binary. or. São binárias. Algumas escolhas das nossas vidas são binárias. It's either this or that. É isso ou aquilo. It's not both and. Não é o contrário do binário. God offers his kingdom to us. Deus oferece o reino dele pra gente. But the things we idolize will hold us back. Mas as coisas que a gente idolatra mantêm a gente. We have to let go of them. A gente tem que deixá-las irem. God will not take second place. Deus não ficará em segundo lugar. That's why the first and greatest command is to love God first with our whole being. Por isso é que o primeiro grande mandamento é amar o Senhor seu Deus com todo o seu ser. So that's the rich young man you looked at. Então esse é o jovem rico que a gente viu. Now again, the context. De novo, o contexto. Right before the rich young ruler, we have the account of the children coming to Jesus. Antes do jovem rico, a gente tem as crianças vindo a Jesus. I don't need to re-preach that sermon. Eu não preciso pregar de novo esse sermão. It was preached very well. Foi muito bem pregado. But just to remind us of the context. Mas só para lembrar para a gente do contexto. Parents were bringing their children to Jesus for his blessing. Os pais estavam trazendo as crianças até Jesus, buscando por uma bênção. But the disciples thought Jesus doesn't have time for these little ones. Mas os discípulos disseram que Jesus não tinha tempo para essas crianças. He has more important things to be doing. Ele tinha coisas mais importantes para fazer. And I love Jesus' response. E eu gosto muito da resposta de Jesus. He tells his disciples, "Stop it. Ele diz aos discípulos, parem. These little ones are important to me." Esses pequenos, eles são importantes para mim. In Mark 10:15, Jesus says, Em Marcos 10:15, Jesus diz, "Truly I say to you, em verdade lhes digo, whoever does not receive the kingdom of God like a child quem não receber o reino de Deus como uma criança, will not enter at all." de maneira nenhuma entrará nele. Now, Jesus is not talking about childlike innocence. Jesus não está falando de crianças como inocentes. Children, just like us, are not innocent. As crianças, assim como nós, não são inocentes. We are all born under sin. Todos nós nascemos debaixo do pecado. They are little sinners just like us. Eles são pequenos pecadores, como nós. Those of you who are parents, say amen. Os pais dizem amém. You know what we're talking about. Vocês sabem do que a gente está falando. My wife and I have 6 little demons. Minha esposa e eu tivemos 6 pequenos demônios. These little sinners grow up to be big sinners just like us. Esses pequenos pecadores crescem e viram grandes pecadores como nós. What Jesus is pointing to is entrance into the kingdom is by faith. O que Jesus está dizendo é que a entrada no reino dos céus é pela fé. Children operate with simplicity, trust, and faith. As crianças operam com simplicidade, confiança e fé. Jesus is not talking about operating in ignorance. Jesus não está falando de operar por meio da ignorância. But for children, the world is not as complicated as it is for adults. Mas para as crianças, o mundo não é tão complicado como é para os adultos. All they need is gentle and warm reception, and they typically begin to trust. Tudo que eles precisam é uma boa recepção, e aí eles começam de fato a confiar. That's Jesus' illustration. Isso é o que Jesus está ilustrando. So in this context, we have this stark comparison. Então, nesse contexto, a gente tem essa comparação. This contrast between those who operate in pure trust and faith. Essa comparação entre pessoas que operam entre uma pura e simples confiança. And this young man who is so bogged down by the trappings of this world. E esse jovem rico que tá tão para baixo com as coisas desse mundo. He's so bogged down, he can't let go of those things to receive Jesus by faith and then follow Jesus. Ele tá tão abatido que ele não consegue largar essas coisas e simplesmente receber Jesus pela fé. And that brings us back to our passage for today.
E isso traz a gente de volta para a nossa passagem de hoje. As the rich young ruler walks away, we have this interaction between Jesus and his disciples. Enquanto o jovem rico vai embora, a gente tem essa interação entre Jesus e os discípulos. Can you read that passage again, 23 through Ok. 27? We'll just go that far. O capítulo 23 ao 27 agora. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Here's the deal. Aqui está, então. The common thought of the day was that if you were wealthy, that was a sign of God's favor in your life. O pensamento comum na época era que se você era rico, se você tinha bens, era porque aquilo era um sinal do favor de Deus sobre a sua vida. They thought you must be doing something right to have that wealth. Você deveria estar fazendo alguma coisa correta para ter aquela riqueza. And the Bible does teach that wealth is a gift from God. E a Bíblia ensina que a riqueza é um presente de Deus. In fact, it says that God is the one who actually gives us the ability to make wealth. E de fato, a Bíblia ensina que é Deus que dá para a gente a possibilidade, a capacidade da gente ganhar dinheiro, da gente enriquecer. Write this reference down. Write this Bible reference down. Então, anota aí essa diferença. Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18. Deuteronômio. Qual? Deuteronômio 8:18. It's short. I'll read it and you can just. Okay. God says this. Deus diz isso. But you shall remember the Lord your God. Mas você deve lembrar do Senhor seu Deus. For it is He who gives you the power to make wealth. Porque é Ele que te dá o poder de fazer riqueza. That He may confirm His covenant. Que Ele pode confirmar a sua aliança. Which He swore to your fathers. Que Ele jurou aos seus pais. God is therefore obviously not against wealth. Então, obviamente, Deus não é contra a riqueza. Don't read that into this text. Não leia isso nesse texto. Remember, Jesus had some wealthy followers. Lembre-se que Jesus tinha seguidores com riquezas. Jesus was buried in one of these wealthy followers' tombs. Jesus foi enterrado numa tumba de um dos seguidores deles que tinha riqueza. Joseph of Arimathea. José de Arimateia. Jesus is not saying that poverty is a requirement for salvation. Jesus não está dizendo que a pobreza é um pré-requisito para a salvação. And here's the deal. E aqui está o... If God has blessed you with wealth, it's okay to enjoy His blessings. Então, se Deus te abençoou com riqueza, tudo certo em desfrutar dessas riquezas. Now, I felt very strange this week eating all that food. Eu me senti muito estranho esse fim de semana comendo toda aquela comida. Being aware that there are neighborhoods near here in the favelas. Yes. Being aware that there are people in the favela. Sabendo que tem gente aqui próxima nas favelas, nas comunidades. Just up the road. Bem próximo daqui. That are struggling to get enough to eat. Que lutam para ter o que comer. But it's okay to enjoy a good meal. Mas tudo certo em desfrutar de uma boa comida. It's okay to enjoy a vacation. Tá ok to enjoy. Vacation. Tudo certo em desfrutar de umas férias. I think the bigger question is, where is your heart? A questão maior é onde está o seu coração. What is it that is motivating you? O que te motiva? What is it that is driving you? O que te dirige? Are you living for that? Você está vivendo para isso? Are you willing to give that up if Jesus asks you to? Você está disposto a desistir disso se Jesus te pedir? And are you stewarding well what God has given you? Você está administrando corretamente o que Deus te deu? To bless others and to further God's kingdom. Para abençoar outros dentro do reino de Deus? And here is the deal. E aqui está o...
Most of us don't do very well with wealth. A maioria de nós não lida muito bem com riqueza. We don't handle it well. A gente não aguenta muito isso. We get sucked in and it becomes an idol. De fato, isso às vezes se torna um ídolo para a gente. We tend to rely on it instead of God. A gente tende a descansar nisso ao invés de Deus. That's why Jesus says what he says here in this passage. Por isso que Jesus diz o que diz aqui nessa passagem. It is hard for those who have their needs met or have an overabundance. É difícil para aqueles que têm os seus joelhos cansados ou têm muita abundância. It's hard for them to recognize their need. I need, sorry. It's difficult for us to recognize our I need. understood need. Oh, sorry. É difícil para eles reconhecerem a sua necessidade. Daniel, you're doing a good job. Thank you. I'm the one that has the need. Okay. In James we read this. Em Tiago a gente lê isso. Chapter 1 verse 9. Capítulo 1, verso 9. But the brother of humble circumstances is to glory in his high position. Mas o irmão que tem uma boa condição é para se gloriar na sua boa condição. And the rich man is to glory in his humiliation. It's better. I think it's better. The rich man is to E o homem glory in rico his humiliation. E o homem rico é para se gloriar na sua humilhação, porque like flowering grass. Porque ele passará como flor no campo. These words should be shocking to us if we stop and think about them. Essas palavras deveriam chocar a gente, se a gente parar para pensar nisso. How can you say the poor person has a high position? Como você pode dizer que a pessoa humilde, a pessoa pobre, tem uma alta posição? That seems like the low position. Isso parece como uma posição menor, posição inferior. Well, the poor person basically has two options. A pessoa pobre, ela basicamente tem duas opções. They can hate their situation and get depressed Eles podem odiar a sua situação e ficar deprimido and feel like a victim e se vitimizarem por isso and give in to temptation to get out of their situation e cederem à tentação de sair da sua situação by some immoral action that would dishonor God. por meio de alguma ação que vai desonrar a Deus. That would be sin, Isso seria pecado. and that's one option. E essa é uma opção. Or option number 2, Ou opção número 2, they can learn to trust God in their trial of poverty. eles podem aprender a amar a Deus na sua situação pobre. Because in that trial, there is really nowhere else to turn. Porque nessa situação, nesse desafio, não há mais para onde se virar. Poverty can serve as a tool to point them to look to God and to lean on God. A pobreza, ela pode ser uma ferramenta que aponta para Deus, para a gente confiar mais em Deus. But for the rich person, Mas para a pessoa rica, it may be more easy for them to miss God pode ser mais fácil de esquecer Deus, because they don't recognize their need. porque eles não reconhecem as necessidades. They may more easily be tempted to ignore God and trust their wealth. Eles podem ser tentados a ignorar Deus e confiar nas riquezas. Does that make any sense? Isso faz sentido? That's why James 1:9 says what it says. Por isso é que Tiago 1:9 diz o que diz. The idea is that while both the poor and the rich can sin, A ideia ali é que tanto o pobre quanto o rico podem pecar. it might be easier for the poor person to see their need and more easy for them to turn to God. É mais fácil para a pessoa pobre ver a sua necessidade e se virar para Deus. And because of that, they're blessed. E por causa disso, elas são abençoadas. But the rich person has the danger of totally ignoring God. Mas a pessoa rica tem o perigo de ignorar totalmente Deus. Both James and Jesus give more warnings to the rich man than to the poor man. Então, tanto Jesus quanto Tiago, eles dão mais avisos, eles chamam mais a atenção para a situação do rico do que para a situação do pobre.
That's why God can say the poor person has a high position. Por isso é que ele diz que a pessoa pobre tem uma posição maior. And so Jesus paints this outrageous picture. Então Jesus Jesus desenha esse quadro muito perigoso. It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to be saved. É mais fácil para um camelo passar no fundo de uma agulha do que para um homem rico ser salvo. And the disciples are amazed at this statement. E os discípulos ficam maravilhados com essa fala de Jesus. If a man seemingly blessed by God has difficulty entering the kingdom of God, then who can? Se um homem que é abençoado por Deus tem dificuldade de entrar no reino de Deus, então quem pode entrar no reino de Deus? And the answer is easy. E a resposta é fácil. It's impossible. É impossível. No one can do it. Ninguém pode fazer isso. It is impossible for anyone on their own. Ninguém, por meio das próprias forças, pode fazer isso. And that's the point. E esse é o ponto. We cannot save ourselves. A gente não pode se salvar. But with God, all things are possible. Mas com Deus tudo é possível. Even the salvation of a rich man. Até mesmo a salvação de um homem rico. Even the salvation of a poor man. Até mesmo a salvação de um homem pobre. Even the salvation of this man. Até mesmo a salvação desse homem. Even the salvation of you. Até mesmo a sua salvação, a minha e a sua salvação. Salvation is from the Lord and from Him alone. A salvação vem de Deus e somente de Deus. Now contrast this rich man with the children who came to Jesus. Agora contrasta isso, compara esse homem, o jovem rico, com a criança que veio até Jesus. What do we see? O que a gente vê? The rich man had a lot going on in his life. O homem rico tinha muita coisa acontecendo na vida dele. His life was complicated, full and alluring. Essa vida estava muito complicada, estava muito pesada para ele. His material needs in this life were met. As necessidades materiais dessa vida desse homem foram conseguidas, foram alcançadas. Did he really see his need for God? Mas ele realmente viu a necessidade dele por Deus. And that's the deception of wealth. E essa é o ponto em que a riqueza engana a gente. Now look at the children. Agora, olha para a criança. They were not so distracted. Eles não estavam tão distraídos. They came in faith without complications. Eles vieram pela fé e sem muitas complicações. It was simple faith. Era uma fé simples. Now look at Peter's response on behalf of the disciples. Agora olha a resposta de Pedro, Verse 28. ao contrário dos discípulos, no verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. And they had left what the rich man could not leave in order to follow Jesus. E sim, eles tinham largado tudo enquanto o homem rico não pôde largar tudo para seguir a Jesus. And that's true. E isso é verdade. There's always a cost in following Jesus. Sempre há um custo em seguir a Jesus. Can you use a reference, Matthew 16:24? Can you go to Matthew 16:24? Mateus 16:24 diz assim. And can you read 24 to 26? Mateus 16:24-26. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? That cost applies to all of us. Esse custo se aplica a todos nós. It cost them to follow Jesus. O custo de seguir a Jesus. But that still doesn't mean that they earned their salvation. Mas isso continua não significando que eles mereceram a salvação deles. They didn't. Eles não mereceram. And look at what Jesus has to say about that in our passage. E olhe o que Jesus tem a dizer sobre isso na nossa passagem. Can you read verses 29 to 31? Mark, again. Mark 10. Mark 10, 29 to 31. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo, Marcos 10, 29. Em verdade lhes digo, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe,
pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. The cost of following Jesus does not earn us salvation. We've already said that. O custo de seguir a Jesus não é merecer uma salvação. Salvation is the free gift of God, which Jesus purchased for us. A salvação é um presente gratuito de Deus, que Jesus comprou para a gente. But there is a cost in following Jesus once we have received that gift. Mas há um custo de seguir a Jesus uma vez que a gente recebeu esse presente. There was a famous American missionary named James Elliot. Tem um missionário americano bem famoso chamado James Elliot. He was in the last century. Ele viveu no século passado. He was killed by the Auca Indians of Ecuador. Ele foi morto por índios no Equador. Índios no Equador. He was trying to bring them the gospel, and that's when they killed him. Ele estava ali tentando levar o evangelho para eles e foi aí que eles mataram ele. Before his death, he was famously quoted saying this. E antes disso, o pai dele fez uma citação famosa dizendo o seguinte: He is no fool who gives up what he cannot keep. Ele não é nenhum louco que não dá o que ele não pode manter. To gain what he cannot lose. Para ganhar o que ele não pode perder. In following Jesus, we have said no to our idols and yes to him. Ao seguir Jesus, a gente diz não aos nossos ídolos e sim para ele. And that's something we have to continually remind ourselves of. E é algo que a gente tem que continuamente lembrar. I now serve Jesus and not the idols that once enslaved me. Agora eu sigo a Jesus e não os ídolos que me escravizavam. I love what the prophet Isaiah says. Eu gosto muito do que o profeta Isaías diz. In Isaiah chapter 30 verse 22. Em Isaías capítulo 30, versículo 22. He says that we will gladly throw away our idols because of God's love for us. Ele diz que a gente vai de bom grado abrir mão dos nossos ídolos por causa de Deus. Now, as a result of following Jesus, agora, como um resultado de seguir a Jesus, we are blessed so much more a gente é abençoado muito mais than serving the idols that enslaved us. Do que os ídolos que a gente And that's where Jesus is going with his disciples. E é aí que Jesus está indo com os discípulos. Let me talk to you in closing about some of the blessings of following Jesus. Para encerrar, deixa eu te falar sobre algumas bênçãos de seguir a Jesus. First, there's the gift of knowing God and receiving his love and forgiveness. O primeiro é de conhecer a Deus e receber o seu amor e o seu perdão. That is the treasure in the field that Jesus talked about. Esse é o tesouro no campo que Jesus falou sobre. Where we would give away everything. Onde a gente iria abrir mão de tudo. In order to gain him. Em troca de ganhar ele. Jesus is the treasure. Jesus é o tesouro. But there are more blessings in following Jesus. Mas há mais bênçãos em seguir a Jesus. There is the gift of eternal life where we get to enjoy God forever. Há o dom da vida eterna, de desfrutar de Deus para sempre. There's the blessing that now this life has purpose and meaning. Há a bênção de que essa vida agora tem propósito e tem significado. There is the joy of gospel ministry and pointing others to Jesus. Há o privilégio, a alegria da pregação do Evangelho, de apontar Jesus, apontar os outros para Jesus. There are many more blessings in following Jesus. Há muitas mais bênçãos de seguir a Jesus. But in this passage, Jesus talks about some others very specifically. Mas nessa passagem, Jesus fala sobre outras bênçãos especificamente. They are not the goal, but they are promised to his followers. Esse não é o objetivo, mas são de fato promessas para os seguidores de Jesus. Can you read verses 30 and 31 again? Versos 30 e 31.
que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Look at this. Olha para isso. These are blessings not just to come in glory, São bênçãos que não somente virão na glória, na vida eterna, but they are blessings even in this life now. mas são bênçãos prometidas já para essa vida agora. And I have seen Jesus' words true over and over again in my life. E eu já vi na minha vida que essa palavra de Deus é verdadeira, várias vezes. My life in following Jesus has been so incredibly rich. A minha vida seguindo a Jesus tem sido muito, muito rica. Our family, for example, Nossa família, por exemplo, we have 6 children. a gente tem 6 filhos. It's a large family. É uma família bem grande. But as a result of following Jesus, we have had so many more people in our lives Mas como resultado de seguir a Jesus, a gente tem muito mais pessoas na nossa vida and in our home e na nossa casa that our children have called aunt and uncle. que... Their children have called auntie and uncle. Ah, tá, tia e sobrinho, né? Que as nossas crianças nos chamavam de tia e de... Ah, tá, as crianças... We have a lot of translators here. Okay, you do a good job. Yeah. Mas que as crianças chamavam eles de tios e de tias, né? Tinham vários... Através dos filhos, eles eram chamados de tios e de tia por várias pessoas que visitavam a casa dele. They have been blessed not just by mom and dad loving on them, Eles foram abençoados não somente pelo pai e pela mãe amando ele, but all these other older Christians loving on them. mas todo o amor, todo o amor de outras pessoas também amando eles, né? It's like they've been adopted by their rich uncle. É como se eles tivessem sido adotados pelo jovem rico. They brought them gifts when we don't. Eles compram para eles presentes que a gente não compra. They've spoiled them when we don't. Spoiled? Spoiled. Mima. Eles mimam eles quando a gente não mima. We're mean parents, Nós somos maus. but the body of Christ has loved on my children. Mas o amor de Cristo tem alcançado as minhas crianças. Give you one more example. Mais um exemplo. When we first got married and I entered pastoral ministry, Quando a gente se casou e ele entrou no ministério pastoral, we lived for several years just check to check. a gente viveu muitos meses com check to check financial issues. Just with the little income we had. Yeah. Com muitos problemas financeiros ao longo do começo da vida deles, no limite. We couldn't afford a nice vacation. A gente não podia pagar umas boas férias. But there's others in the body of Christ that said, here, use our vacation home. Mas havia outras pessoas no corpo de Cristo que falavam pra gente, aqui, utilizem a nossa casa de férias. It's a little taste, I think, of what Jesus is saying here. É uma pequena amostra do que Jesus está dizendo aqui. We have materially benefited. E a gente se beneficiou de maneira material. We have emotionally benefited. There are people that have walked with us. A gente foi beneficiado também de maneira emocional por todas as pessoas que andaram com a We've had gente. spiritual support, A gente teve suporte espiritual, way more than a tiny family would have. muito mais do que uma pequena família teria. When our daughter had a brain tumor Quando a nossa filha teve um tumor no cérebro and we were in the hospital, e a gente estava no hospital, we had people from around the world in our family of Christ, a gente teve pessoas ao redor do mundo da família de Cristo and they were praying for us, que estavam orando pela gente, and they were supporting us. estavam suportando a gente. This is the blessing of being in the family of God. Essa é a bênção de pertencer à família de Deus. Now, before we close, I have one more thing to say. Antes da gente encerrar, eu tenho uma coisa a mais a dizer. We need to make sure we don't miss something very important here that should shock us. A gente tem que ter certeza que a gente não está deixando faltar algo aqui que seja muito importante para a gente. Notice one of the blessings and promises that Jesus gives here in this passage. Perceba uma bênção, uma das bênçãos que Jesus está falando nessa passagem.
It is the blessing of persecution. É a bênção da perseguição. What? Hã? What's going on here? O que está acontecendo? How can this be a blessing that Jesus promises for us? Como assim perseguição é uma bênção nas promessas de Deus para a gente? It is. É. Write this reference down. Anota essa referência aqui. Philippians 1:29, if you want to. Filipenses 1, 29. There you go. Here, Can you read that? 1:29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Did you read 1:29? 1:29. Okay. It's a blessing É uma bênção to face the persecution and to suffer for Jesus? enfrentar a perseguição e sofrer por Jesus, é uma bênção? Yes, Jesus says that that's part of the blessing of following him. Sim, Jesus diz que isso faz parte See, das bênçãos de seguir a Ele. there's a false gospel of prosperity Há um falso evangelho da prosperidade that has infected and plagued so much of Christianity around the world. que tem infectado, que tem enganado a Igreja de Cristo ao redor do mundo. It falsely promises, De maneira falsa, ele promete: come to Jesus and all your problems will go away. venha para Jesus e todos os seus problemas acabarão. He will make you healthy and wealthy. Ele vai te fazer mais saudável e mais rico. And if you have enough faith, you'll have no problems. E se você tem fé suficiente, você não vai ter problema. But that's not what Jesus teaches in this passage. Mas isso não é o que Jesus está ensinando nessa passagem. Yes, there are blessings, material blessings, emotional, spiritual blessings in this life. Sim, há bênçãos materiais, há bênçãos espirituais, há bênçãos emocionais nessa vida. But there are also the blessings of trials, Mas há também as bênçãos dos desafios, of hardship. dos tempos difíceis, das dificuldades. James chapter 1 tells us that God uses those trials for our good. Tiago diz que Jesus usa esses desafios para o nosso bem. God's will for you is to be made more like Jesus. O objetivo de Deus para você é te fazer parecido com Jesus. And so God lovingly brings those trials into our lives Então Deus, de maneira amorosa, traz esses desafios para a nossa vida. to teach us endurance when we respond by faith. Para ensinar para a gente em tempos ruins, que a gente responda com fé. And James tells us that when we do that, we become mature in Christ. E Tiago diz que quando a gente faz isso, a gente se torna semelhante a Cristo. And that is an incredible blessing. E isso é uma bênção incrível. That is what I want my life to be. Isso é o que eu quero que a minha vida seja. More like Jesus. Mais parecido com Jesus. So the question is this evening, Então a pergunta essa noite é: what is it that is driving you? o que te dirige? What are you living for? Pelo que você está vivendo? The rich man, O homem rico, o jovem rico, the wealthy, a the riqueza, wealthy, we're holding on to these idols. ele estava se agarrando aos ídolos dele. And Jesus says it's difficult for them to enter the kingdom. E Jesus diz que é difícil para ele entrar no reino dos céus. But with God, all things are possible. Mas com Deus tudo é possível. Praise God. Louvado seja o Senhor. And when we enter into the kingdom, E quando a gente entrar no reino dele, there is a cost in following Jesus. há um custo em seguir a Jesus. But the blessings outweigh by far the costs of not knowing Jesus. Mas as bênçãos são muito melhores do que os problemas de seguir a Jesus. Can I pray for you? Posso orar por vocês? Father God, Deus, I pray for each one of us this morning eu oro para cada um essa noite, Pai. that we would see you as the treasure Que a gente veja o Senhor como tesouro, that is worth living for. que vale a pena viver pelo Senhor. Yes, there are blessings in following you in this life, Sim, há bênçãos em seguir ao Senhor nessa vida, but there are also hardships. mas também há as dificuldades. May we understand that. Que muitos entendam isso. And may we decide once again E que a gente decida mais uma vez to live for you
viver para o Senhor and not to trade you for these lesser things. e não trocar o Senhor por essas coisas passageiras. And that the world would know we are your disciples E que o mundo saiba que somos seus discípulos, because of your love for us, porque o seu amor, por causa do seu amor por nós, which causes us to love others. que acarreta em que a gente ame os outros. In your name, Jesus, amen. No seu nome, Senhor, amém.